難しかったこととかありますか？ A primeira delas é para a mulher. 女の人にとったら Geralmente a força do homem está no braço e a perna não é tão forte, mas o braço sustenta. Então, numa posição de inversão corporal, de braço embaixo, perna em cima, o homem sustenta bem. Mulher não tem tanta força no braço e tem quadril pesa demais. Entende? Fala aí. こうやって今の体的には手が支えることになるから女の人にとったら手の力が支えらなくちゃいけないからすごく大変になると思う。 Tá? Agora, outro problema que é geral, não é só de mulheres, é que todos estão entrando com a média de compasso muito baixa. O quadril da média de compasso baixa, o quadril da média de compasso tem que ser alto, certo? Entrar com média de compasso alta, não descer tanto. Segunda perna? Eu sou fácil, eu sou baixinha como você, então vamos fazer. 女の人にとったら自分より大きい男の人に打つと時は American Pie, 高く上がらなくちゃいけないから American Pie. No, no. American Passo, quadril alto. Isso, assim, isso, quadril alto, o seu quadril está alto. Tá? E aí, chegou mais perto, isso, inverteu. Rá. Eu adoro esse ó. Então, o quadril de vocês tem que estar mais alto que a perna. 腰を近づけるために足をグッと伸ばして Vamos tentar mais uma vez, assim. もう一回やってみましょう。止まってね。 Parado. 2 a 2. また最後ね。今言ったように American Pie. この足がいつも低くなってるからうまくいかない。 Quadril alto. ちょっとだったら上げる。 Isso. そうやってから